Olá, eu sou o reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano. Eu vou pregar hoje no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, leitura que será feita no versos 7 e 11. Por favor, me acompanhe. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Eu não sei se você sabe, mas tem se espalhado por aí uma modalidade de culto chamada culto online. O que eu quero trazer neste momento é uma meditação bíblica acerca desse tipo de ideia. Podemos considerar, de fato, culto online como uma modalidade de culto? Para nós pensarmos um pouco nisso, vamos, através dessa pregação, fazer duas perguntas centrais e fazer algumas considerações acerca do culto no Antigo Testamento e do Novo Testamento. E então retomarmos para esta ideia de culto online. A primeira pergunta que eu quero fazer é: o que é culto? Ora, para tentar responder a esse tipo de pergunta, nós devemos nos valer das Escrituras e procurar aonde, em que textos a palavra culto está presente. Para que nós não nos gastemos em uma pesquisa muito grande, eu vou citar um episódio bem conhecido acerca da tentação de Cristo. Em determinado momento, quando o nosso Senhor está sendo tentado, Satanás, ele apresenta os reinos do mundo e faz a proposta: se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Então nosso Senhor responde: afasta-se de mim, Satanás, apenas ao Senhor devemos prestar culto. Então a palavra que Jesus utiliza, culto, nesse texto, significa adoração, ou seja, apenas o Senhor nosso Deus prestaremos culto, apenas ao Senhor nosso Deus devemos adorar. Tomando esta palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, repelindo a tentação de Satanás, nós podemos chegar à seguinte conclusão: que culto é adoração. Agora, a bem da verdade, não existe apenas uma modalidade de culto. O nosso Senhor está tratando acerca do culto individual, quando está repelindo Satanás. Mas existe uma outra modalidade de culto, que é o culto chamado público, ou culto coletivo. E aí eu faço uma segunda pergunta: quais são os elementos que são inerentes ao culto público ou ao culto coletivo? Vou reformular: quais são as marcas de um culto público? Para responder esta segunda pergunta, nós devemos também nos valer de um episódio da Escritura, o primeiro culto público feito, que é o público prestado por Caim e Abel, que se encontra em Gênesis, no capítulo 4. Depois você vê lá, creio que se lembra, Caim e Abel se apresentam diante de Deus, cada qual com a sua oferta. Ofertas apresentadas. Então Deus, ele julga essas ofertas, ou pelo menos reprova a oferta de Caim e o exorta firmemente para que Caim mude as suas atitudes. Então nós vemos, pelo menos neste episódio do primeiro culto público das Escrituras, dois elementos característicos de um culto público. Primeiro elemento são a presença de adoradores. Caim e Abel estão presentes, prontos para adorar a Deus. E o segundo elemento é a exortação que o nosso Deus faz
em relação ao procedimento de Caim. Caim está sendo reprovado diante da lei do Senhor, uma lei que ele conhecia, porque o próprio Senhor Deus, ao repreendê-lo, diz: Caim, se fizeres o que é certo, não é certo que serás aceito? Ou seja, Caim sabia que o que Deus esperava dele, havia uma lei impressa em seu coração, e o Senhor, numa exortação, o repreendeu devido às suas ações não serem compatíveis com os requisitos da sua palavra. Portanto, no primeiro culto público registrado nas Escrituras, 2 elementos são característicos, são essenciais. Primeiro, a presença de adoradores. Segundo, a exortação de Deus através da sua palavra. Agora vamos partir para considerações do culto do Antigo Testamento. Quais são as marcas do culto do Antigo Testamento? Eu sei, já fiz uma referência um pouco acerca do primeiro culto, mas eu me refiro do formato de culto na maior parte do Antigo Testamento. Ora, o culto no Antigo Testamento, ele acaba sendo mais institucionalizado. Eu me refiro aí ao episódio que vem logo em seguida, com o livro de Êxodo e os demais livros que acompanham, que formam o Pentateuco, onde se estabelece a adoração a Deus através do tabernáculo. Então há uma institucionalização do culto no Antigo Testamento, através de Moisés, onde primeiramente forma-se o tabernáculo, posteriormente o tabernáculo dará lugar ao templo, mas o formato ainda é institucional, ainda de âmbito nacional. Mas 2 elementos que estavam presentes na adoração de Caim e Abel continuam também presentes no culto público do Antigo Testamento, que é a presença de adoradores. O culto ocorria quando os israelitas iam oferecer os seus sacrifícios a Deus. Uma descrição dessas atitudes você pode acompanhar no livro de Levítico, no capítulo 1. E também a pregação da palavra de Deus. Não era uma pregação auricular, uma pregação discursiva por palavras, era uma pregação pela dramatização de toda a estrutura do tabernáculo. Ora, os israelitas precisavam levar um sacrifício para que os seus pecados fossem declarados perdoados. Existe uma dramatização da pregação, uma pregação sendo feita dentro do culto público, porém através de ações cerimoniais. Mas esses 2 elementos estão presentes, os adoradores e a pregação da palavra através das cerimônias que deveriam ser feitas. Agora, algumas considerações sobre o culto público no Novo Testamento. E aí nós voltamos para o texto que eu li logo no início, em Atos capítulo 20. Nós vemos ali o formato do culto do Novo Testamento. E, olhe, os mesmos elementos estão presentes do que os anteriores que eu falei. Existe a presença dos adoradores, aqueles que creem no nome do Senhor Jesus Cristo. E o elemento da pregação também está presente nesse texto, onde Paulo prega largamente, longamente, a palavra de Deus àquelas pessoas. Portanto, meus irmãos e irmãs, através desses exemplos, nós encontramos alguns denominadores comuns, tanto no culto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, que é a presença de adoradores e a pregação da palavra de Deus. Agora, eu quero retornar ao assunto que deu início a essa pregação. Existe essa modalidade de culto online? Ora, essa modalidade que estão propondo, ela não satisfaz esses 2 elementos básicos. Primeiro, não existe a presença das pessoas. Eu sei, talvez você proteste, dizendo: olha, hoje nós temos recursos audiovisuais. Muito bem, agora eu lhe pergunto, esses recursos audiovisuais, eles garantem de fato a nossa presença? Nós podemos reduzir a nossa presença àquilo que vemos e àquilo que ouvimos? Faça o seguinte exercício de imaginação. Proponha para o seu cônjuge, se você for homem, proponha à sua esposa
uma viagem para Paris, para a Europa, por audiovisual. E propõe a ela uma viagem ao mesmo local, Paris, com avião e todas as coisas demais pagas. Qual que você acha que irá escolher? É lógico que ela irá escolher a segunda opção. Ela quer ir presencialmente, porque o fato de ver Paris e ouvir talvez alguns elementos dessa cidade não presentificam ela lá, ela não está presente. Assim também como na internet, nós não estamos presentes. Nós temos alguns registros, mas são muito limitados. Nós não nos reduzimos àquilo que vemos e àquilo que ouvimos. Nós somos muito maiores do que a soma das nossas partes. E é isso que você precisa estar convencido. Ainda que nós tenhamos hoje alguns materiais que nos ajudam a passar por situações difíceis de não poder estar aqui cultuando, esses elementos não resumem um culto. Portanto, o elemento da presença não é válido. Não existe presença virtual, porque nós não nos reduzimos àquilo que vemos e ouvimos. E também falta o elemento da pregação da palavra de Deus. Talvez você pense e proteste agora, mas pastor, muitos são os que pregam online, não são pregações? Meu irmão e minha irmã, são registros de pregações. A pregação, ela ocorre no momento em que ela está sendo enunciada, que está sendo dita, que está sendo vivenciada. O que você tem pela internet são registros do audiovisual de uma pregação, mas não é de fato a pregação em si. Ela pode ser utilizada e é utilizada como material para edificação, que tem trazido muitos benefícios a irmãos e irmãs que estão presos por vezes em algum tipo de isolamento. Mas a pregação da palavra, ela ocorre no momento em que ela é pregada. E esta é a pregação. Portanto, meus irmãos e irmãs, não podemos falar de um culto online, desse tipo de modalidade. Não existe, porque não existe a sua presença de fato e não existe de fato a pregação da palavra de Deus. O que me leva à terceira e última modalidade de culto, que nós presbiterianos reconhecemos, que é o culto familiar. Esse sim deve estar acontecendo agora em sua casa. Você deve ter orado, como na liturgia da nossa igreja propôs. Você deve ter lido a palavra de Deus, deve ter entoado hinos também. Você está promovendo um culto na sua casa. E esta pregação que você está ouvindo, ela está sendo subsidiária, está te ajudando nesse culto. Mas ela não é o culto. O culto é o que você está fazendo em sua casa com a sua família, ou talvez solitariamente por ser solteiro. Este é o culto individual ou culto familiar. E esta pregação tem por objetivo ser um auxiliar para você nisso. Essa pregação, ela também é diferente das demais, porque diferente de outras pregações que você pode ouvir, essa pregação que você está ouvindo tem dois elementos que nenhuma outra pregação pode ter. Ela é feita pela igreja a qual você é membro. Você é membro dessa igreja, conhece a igreja, e também ela é feita pelo seu pastor, o pastor da sua igreja. Esses dois elementos são facilitadores para que você possa ser edificado mais por essa palavra, mas ela é o mais próximo que nós podemos ter de um culto familiar presbiteriano, que é o que está acontecendo. Portanto, meu irmão e minha irmã, eu devo aqui, como pastor presbiteriano, desqualificar ou descredenciar a proposta de um culto online. Não existe culto online. Essa modalidade, ela não se sustenta, porque não existe a presença das pessoas. E porque, de fato, a pregação não está ocorrendo, da maneira como ocorre ou deve ocorrer. Portanto, tomemos cuidado com algumas informações que nos chegam e nos apeguemos ao nosso Deus, orando ao Senhor que possa nos dar, em tempo oportuno, a oportunidade de vê-lo cultuar publicamente
no nome santo do Senhor. Que Deus muito nos abençoe. Amém.